O que a gente precisa para ter um bom filme de Jurassic Park e Jurassic World? Essa pergunta, ela varia de pessoa para pessoa, isso é muito subjetivo, né? Então, obviamente, esse vídeo é baseado na minha opinião. Quando você assistir o filme, você terá a sua. Eu tive a oportunidade de ver o filme na cabine de imprensa e daqui a pouco, hoje, terça-feira, eu vou ver de novo na pré-estreia. E talvez algumas coisas eu entenda melhor, talvez outras coisas eu goste mais, eu goste menos, enfim. Mas eu vou falar aqui pra vocês a minha opinião e vou dar muitos spoilers. Eu vou contar o filme todo aqui. Então, se você não quer spoilers, sai desse vídeo, beleza, pessoal? Como o título do vídeo tá dizendo, é com spoilers, tá bom? Jurassic World Rebirth, recomeço, começa muito bem. Tem uma cena, a cena inicial se passa 17 anos atrás. Aquela cena do T-Rex na contenção. É um laboratório numa nova ilha. Esse laboratório é feito para hibridização, tá? Não tem nada a ver com o parque de 93, não. A Engen trabalhando no conceito de hibridização, de pesquisas genéticas e tal, talvez para fazer indôminos, outras espécies e tudo mais. Não é aprofundado isso, tá? O filme, ele abre de um jeito muito artístico, com um close de dois macaquinhos assim, e é uma coisa que começou me chamando muita atenção, porque eu sempre quis ver os dinossauros interagindo com outros animais aqui do nosso mundo atual, né? Eu acho isso um conceito bacana de se mostrar. Todo mundo tá me perguntando no Instagram o que é o diabo do Snickers. O Snickers o cara tá comendo lá uma barrinha de Snickers, o papel cai no chão, e esse papel, ele vai sendo levado com vento até a porta do T-Rex, e aí ele entra lá e puf, a porta pifa. Resumindo, é isso, né? Isso é legal, tá? Eu não tô postando esses sneakers assim, falando, nossa, que coisa tosca. Não, isso eu gostei até, porque isso é como se fosse a teoria do caos ali agindo, né? A física do papel se mexendo no filme é um pouco esquisita. Lembra aqueles filmes de tipo premonição, sabe, assim? Mas é legal, isso é a teoria do caos acontecendo, né? O caos acontecendo, sendo que o humano ele não pode controlar nada, que até um mísero pedacinho de papel pode acarretar num desastre gigantesco. Nesse laboratório mostram vários dinos totalmente mutantes, com duas cabeças, dinos sendo... os caras fazendo tipo autópsia no dinossauro lá, né? Fazendo secagem, a galera trabalhando. É muito bonito de ver o laboratório, a estética tá muito legal, mas ela não lembra, não parece alguma coisa assim... da franquia Jurassic World, sabe? A estética tá muito diferente. Não é que tá ruim, só está diferente. Então parece que quebrou, assim, aquela união que os filmes tinham, né? A gente sabe que é Jurassic World porque tá escrito InGen em tudo, tudo. Tá escrito InGen até nas tubulações, nos canos, tudo tá escrito InGen. Então nós fomos introduzidos já ao dinossauro que é o mais diferente, que tá sendo aí encarado como antagonista do filme, já logo no começo. E o filme já corta ali pra Nova York, que é a cena onde a Zora, que é a Scarlett Johansson, vai encontrar, que é o antagonista do filme, né? Que eu já até esqueci o nome do ator agora. Mas eles se encontram, vocês sabem quem é. E aí a história começa a se desenvolver, começa aqui aquele jogo de interesses, o porquê do filme vai acontecer. Eles explicam que o mundo está cansado de dinossauros, porque dinossauros só estão dando problemas e prejuízos, né? Como a gente viu em Domínio, isso continua, então os dinossauros eles estão na rua, ficando doentes e tal, e a gente vê um apatossauro todo pichado, deitado, doente, moribundo, nas ruas de Nova York, o que eu acho que não faz muito sentido ter um apatossauro, um dinossauro desse tamanho em Nova York. Eu acho que os grandes herbívoros eles estariam mais em áreas rurais e também mais ao oeste, né, dos Estados Unidos, que é onde começou lá tudo, a fuga dos dinossauros. Porém, esse dino tá lá em Nova York, beleza, é uma cena interessante e tal, apesar de não fazer sentido, e dito isso a gente percebe que o mundo está saturado de dinossauros, todo mundo quer que os dinossauros morram. Os museus estão fechando, que é aí que a gente encontra o Dr. Lumens. Ele aparece nessa hora no museu que está totalmente decadente. E aí, resumindo muito, depois eles vão encontrar também o personagem do Duncan, né? Que é um dos mercenários. Eles reúnem a equipe e vão pra ilha. Também tem um grande tempo nessas cenas que a gente fica sem ver dinossauros, né? Então quem estava acostumado lá com Fallen Kingdom, com Dominion, que são filmes que aparecem dinossauros com muita frequência, assim, vai sentir uma queda de ritmo muito grande nesse filme. Ele é bem diferente, o ritmo dele é diferente. E aí, até esse momento, quando eles estão prestes a ir para a ilha, a gente começa a ver coisinhas assim no filme, que você fala, nossa, que legal, quero ver isso. Nossa, isso aqui é muito legal, também quero ver. Mas o filme, ele te dá, mas ele já te tira muito rápido. Ele não se aprofunda nessas coisas, que são coisas que os fãs vão querer saber mais, né? O grande público talvez, olha que legal aquilo. Mas a gente, como fã, queria muito saber. Então, por exemplo, tem um mini pterossauro dentro de uma gaiolinha assim. Ele é um pterossauro muito parecido com aquele que a gente vê em Mundo Perdido. Ele passa tão rápido, hoje eu vou ver melhor, mas ele é igualzinho àquele pterossauro, só que ele é miniatura, ele é desse tamanho assim. E, cara, achei aquilo incrível, tipo, é como se fosse um bonsai de dinossauro, mas ele passa muito rápido. Aparece também um peixe pré-histórico, que eu não vou saber falar o nome dele aqui agora, eu devia ter escrito isso pra não passar vergonha, é o Dunkleosteus, acho que é assim que se fala. Os caras estão pescando um Dunkleosteus, e, cara, é muito legal, você fala, nossa, pescaram, cara, que louco, e corta. O filme não te dá explicações, como diz aquele youtuber lá. Enfim. E aí a missão sai, aí você fala, caramba, vou ver coisas diferentes ao longo do filme, né? Tá aparecendo umas coisas bem legais. E aí quando você pensa que o filme vai já pra ilha, corta lá pra família que tá fazendo um circuito no veleiro, né? Que é o pai, as duas filhas e o namorado da filha. Uma das filhas e o namorado são personagens totalmente descartáveis, eles não servem para nada no filme, além de ser irritantes, eles não servem a propósito narrativo nenhum. Se fosse só o pai e a filhinha pequena, seria excelente, seria muito bom, mas esses dois personagens, eles estão sobrando muito no filme, galera. Eu tentei entender aonde o filme quis chegar com eles, mas não chegou a lugar nenhum. Essa cena, ela já é meio que linkada com a cena do barco, os dinossauros, o mosasauro. É uma sequência muito bacana. A gente tem um grande tempo de tela em alto mar. Eu achei isso muito legal. A gente sempre quis ver o mosasauro, né?
atuando mesmo de forma... Eu acho que isso é um dos pontos altos desse filme, porque a gente não tem isso em Jurassic World, nenhum filme, na verdade, né? Fallen King, do Domínio, é sempre um mosassauro pulando, pá, cortou, acabou. Então, esse filme é um presente pros fãs de Mosasauro, pro próprio Mosasauro em si. Porém, ele também é um filme que vai te entregando mais perguntas do que respostas. Lá no radar, quando eles vão encontrar o dinossauro, o Mosasauro, perdão, dizem que ele tá chipado, por isso que eles conseguem rastrear ele, né? Ele é um das poucas espécies que saíram da ilha que estão chipadas ainda, e assim eles conseguem rastrear. Mas você fala, então não é o mesmo Mosasauro dos outros filmes, sendo que ele tem um design completamente diferente? O que aconteceu? Mudou o ator? Tipo isso, né? Então a gente fica sem entender isso. É como se, aquele sentimento que a gente tinha em Jurassic Park 3, quando os raptores mudaram, e não é explicado que tinham espécies de raptores. Eles falam, não, muda que é mais legal assim, e que se dane. Então, a gente tem esse sentimento. Porém, eles não explicam, mas lá no radar tem 2 sinais. É como se tivesse 2 mosasauros. Mas o mosassauro de Jurassic World 2015 e tal, ele não é mostrado. Enfim, isso tudo é muito rápido. Um defeito desse filme também é que os personagens são mega inteligentes, porque eles deduzem e descobrem tudo muito rápido, né? Então tem um lance do mutualismo que é legal. Eu achei legal esse conceito no filme. Eu sempre gosto quando eles trazem conceitos do mundo animal real, atual, para a ficção e jogam isso para os dinossauros. Eu acho isso incrível. Mas os personagens deduzem tudo muito rápido. Eles falam, não, mutualismo. Não, ele não gosta de luz. Esse aqui é assim. Mas calma, como você sabe de tudo isso tão rápido? Isso daí é esquisito um pouco, sabe? Bom, aí nós temos a morte de um dos mercenários, que é a segunda morte do filme, é uma morte bem legal, apesar de não mostrar sangue nem nada assim, dá uma agoniazinha assim, que já tá até no trailer, né, que é aquela cena que ele tá se segurando assim, o espinossauro puxa ele e já era. A terceira morte do filme eu achei a pior, não a pior não, a mais mal filmada, vamos dizer assim. Eu diria que é a mais mal filmada da franquia toda. Tem uma mercenária lá que só aparece pra morrer, acho que ela não tem nem diálogo no filme, e eles acabaram de chegar na terra firme, e o Loomis grita, ó, eles são anfíbios, cuidado, a gente não tá salvo não, porque eles vêm pra terra também. E tá todo mundo tranquilo ali, tá desamarrando as coisas, e vem o espinossauro e come a moça assim, ó, dá uma bocanhada assim. A gente não vê, porque tem uma caixa assim na frente, aí ele vem por detrás, e sai todo mundo, não, meu Deus, ó, meu Deus, ó, tá bom, vamos continuar. Sei, achei desnecessário, não é desnecessário, achei mal feito essa morte dessa moça. Muita gente vai falar assim, mas Renan, os designs estão bonitos? Muita gente só tá se importando com isso. Os dinossauros estão bonitos, eles comem as pessoas, eles estão ferozes, as cenas estão... Sim, galera, essas cenas estão legais. Isso daí é que eu tava falando aqui no grupo com a galera. Isso pra mim é o óbvio. Todos os filmes nós temos boas entregas de cenas com dinossauros, os dinossauros matando, todos os filmes têm. Não, mas não, todos os filmes têm boas cenas. Não tô dizendo que todos são bons, todos os filmes são bons. Mas todos os filmes têm boas cenas de dinossauros. Esse daqui, galera, não vai ser diferente, isso é o óbvio. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é que o filme, ele não soube equilibrar os conceitos de roteiro, de aprofundamento, de desenvolvimento de personagens, e isso te tira um pouco da imersão, sabe? A gente não tá falando aqui de um filme de Monsterverse, que você só quer ver os monstros brigando. O Jurassic Park, o Jurassic World, ele precisa de um pouquinho de aprofundamento, porque senão você se desconecta da história, pelo menos no meu caso. Bom, então chegamos à ilha, né, que é a ilha onde tá o T-Rex e todos os dinossauros bugados. E assim, galera, o que muita gente, eu tenho certeza que vai sentir falta nesse filme, são de espécies que ficam passando no fundo, sabe aquela coisa que a gente tem nos filmes? Esse filme não tem isso, tá? Tem muito pouco, e tem uma salamandra gigante, que ela aparece 2 vezes nesse filme, pra nada de fundo, eles dão até um foco nela assim, ela passa. Você fala, nossa, que legal, uma salamandra pré-histórica, e aí, o que vai acontecer? Nada, ela só passa. E ela passa de novo. Poderia ser uma outra espécie, poderia ser aquele pterossauro pequenininho, verdinho, né? Ele aparece, galera, uns 2 segundos. Ele aparece assim, ele já entra no buraco e tchau, você não consegue ver como que é. Os compsognathus vermelhos também aparecem, acho que 5 segundos e tchau, e já era. Eles são tipo coadjuvantes, assim, coadjuvantes não, eles são figurantes, né? Que aparecem muito pouquinho. O anquilossauro aparece 2 segundos também, bloqueando o carro e é isso, assim, sabe? Tipo, é um pouco pobre. É uma floresta que não ficou tão rica assim. Apesar de ter os bichos lá. É muito louco isso, né, cara? Eu não sei, assim. Tem uma enguia também. Mostra uma enguia lá que não serve pra nada, só pra assustar a galera, assim. Eles ficam olhando ela e ela tá ali. Mas e aí? Não, é só pra mostrar mesmo. Tem um ponto que não é mostrado nos trailers, que isso daí foi uma surpresa pra quem tava assistindo, que é o núcleo da família que tá perdida ali no mar. Quando eles são resgatados pelos mercenários, e depois eles são atacados pelos espinossauros e o mosasauro, nesse rolê todo aí, eles se desunem, eles se separam um grupo do outro, né? O vilão, ele não salva uma das adolescentes, e ela fica com muita raiva dele, ela cai no mar, a família pula no mar pra resgatá-la, eles se separam e se perdem um grupo do outro. Então a gente tem 2 núcleos dentro da ilha, alguma coisa um pouquinho similar ao Mundo Perdido, então cada um vai pra um caminho e tal. E quando eles se encontram de novo, já é quase no final ali, já perto da parte dos mutadons. O núcleo dos mercenários é muito interessante. Por quê? Porque eles vão pegar lá o DNA do Titanossauro e do Quetzalcoatlus. São 2 cenas excelentes. E também tem a cena do espinossauro com o mosasauro, que também já falei que foi excelente. Então essas 3 cenas que a gente já viu no trailer, elas são muito boas. A sequência delas são muito boas mesmo, assim. Os CGI dos dinossauros são muito bons. Eles são, além de ser um CGI melhor,
Eles são designs muito bonitos também, né? A gente se acostumou muito fácil com esse Quetzalcoatlus, com o Espinossauro. Muita gente torceu o nariz lá no começo, né? Mas eu, pelo menos, me acostumei muito rápido com eles. E falando em Quetzalcoatlus, eu acho que esse lance de mudar de ator realmente aconteceu com o Quetzal, tá? O Espinossauro, beleza, você pode falar que uma versão diferente, mas como fala, eles fizeram uma engenharia ali que saiu um Espinossauro mais próximo da nossa realidade. Mas o Quetzal, ele é muito diferente de Dominion. E lá no museu, voltando lá no começo no museu onde tá trabalhando o Dr. Loomis, eles mostram um esqueleto de Quetzalcoatlus que é idêntico a esse de Rebirth. E não tem nada a ver com o de Dominion. Aí nesse caso eu acho que mudou o ator mesmo, sabe? Quando eu digo mudou o ator, eu tô falando do dinossauro, tá, galera? Bom, aí o filme começa a cair um pouco, porque o núcleo da família, ele tem um bom ator, que é o pai, ele é muito bom, e a filhinha também é muito boa, ela acrescenta coisas ao filme. Mas o casal de adolescentes, de aborrecentes, não acrescenta nada, é muito chato, e aí a gente vai ter uma das primeiras grandes polêmicas desse filme. Não temos raptores nesse filme, galera. É o primeiro filme de Jurassic Park que não tem Velociraptor. Pra dizer que não tem, tá? O namorado, ele vai fazer um xixi ali no meio do mato. E aí, no que ele tá fazendo xixi de costas assim, a gente vê atrás dele duas silhuetas. Repito, dois borrões, duas silhuetas de raptores vindo, um de cada lado. Mas você sabe quando tá de fundo assim, que tá assim, ó, desfocado? É isso. E eles vêm assim, você fala, uau, uau. E aí ele faz aquela pose assim que vai atacar, igual a gente vê no primeiro filme. E do nada vem um mutadão e arregaça os Velociraptors. E o cara fica assim, parado, sem se mexer, sabe? Uma cena que você fala, o que vai acontecer? Vai vir mais raptores? Vai vir mais mutadões? Não, o mutadão pega e sai voando com o raptor. E ele olha assim pra trás assim e volta, ele abaixa a cabeça e começa a mijar de novo. É essa a cena. Sabe, tipo, você não vai ver mais raptores nesse filme depois. A gente tem depois a cena do T-Rex, que é muito boa. Essa cena é com o núcleo da família somente. A gente não tem os mercenários nessa cena, eles ainda não se encontraram. Essa é muito boa, é a melhor cena do núcleo da família. É muito boa mesmo, o T-Rex tá incrível. É o T-Rex que a gente sempre quis ver nos filmes. Porque o CGI do T-Rex de Jurassic World 2015 a gente sabe que não é legal, o design não é bom. E se fosse desse jeito, ou próximo disso, né? Claro que é um outro tiranossauro, não é o mesmo tiranossauro que a gente tá vendo todos esses anos, tá? Que fique claro isso. O ponto alto é o CGI, mas a cena também é muito boa, faz menção aos livros, à pré-produção do filme de 93, que não quis gravar essa cena, né? Mas havia a ideia de ser gravado. Então é gostoso ver isso, né? É uma ideia do Michael Crichton e está no filme Jurassic World Rebirth. Foi muito legal. Foi uma das melhores cenas do filme, apesar de ser rápida. Foi muito bom mesmo. E mesmo eu gostando muito dessa cena, ela tem umas coisas meio bizarras. O T-Rex tenta morder o bot, aquele bot amarelo, e ele não consegue furar o bot, cara. E você fala, caramba, será que realmente é assim na vida real? Será que esse é um material muito bom? Bom, deve ser, né? Porque o bot bate nas pedras, né? Ele não pode furar facilmente. Mas aí eu fui pesquisar o peso da mordida de um tiranossauro e é tipo 3 e pouco de toneladas de pressão. Eu falei, eu acho que ele furaria o bot, né? Ele arrancou o teto de um carro no mundo perdido, eu acho que furaria. O T-Rex não consegue furar o bot. E não só isso, o bot, ele passa por um buraco assim, ele aparece do nada assim no rio e... Cara, que cena estranha que ficou isso. Muita gente me pergunta se Jurassic World Rebirth é melhor que Dominion. Eu vou dizer que vai depender do que você procura pro filme. Como eu disse lá no começo, o que precisamos ter num bom filme de Jurassic Park. Pra mim, Dominion é um pouco mais legal, porque ele é um filme mais dinossáurico do que Rebirth. Rebirth é mais contido, apesar de ter as boas cenas. E Dominion, querendo ou não, a gente tem o peso dos 3 atores que voltaram, né? Eu sei que eles não foram totalmente bem aproveitados no filme, mas eu acho que, na minha opinião, pesa muito. Na minha escolha, Rebirth ou Dominion? Eu acho que eu fico com Dominion ainda. E aí a gente vem pra outra cena que é muito boa, apesar de ter coisas engraçadas e bizarras, a cena dos titanossauros, galera. É uma cena que, quando chega nessa parte, o filme dá até uma respirada, porque ele tá sendo muito corrido. E aí, ali eles esticam as cenas, eles olham os titanossauros e tal, com toda calma. Puta, é muito legal isso, cara. E o Dr. Loomis, ele pira, e o que é muito legal também é que o personagem dele, com a Scarlett Johansson, né, com a Zora, eles estão muito conectados, assim, e faz um pouco a história desenvolver. Se não fosse isso, cara, a história seria muito rasa. Eles dois conseguem dar uma segurada, assim, nos diálogos, né, porque ela é mercenária e ele quer, tipo, ser benevolente, salvar o mundo e tal, não sei o que, ele tem consciência ecológica e tudo, então isso é legal, esses dois contrapontos, né. Então, esse diálogo deles sustenta bem o filme, até. E aí quando a Zora tá lá olhando o doutor fascinado com os dinossauros, você percebe que ela vai amolecendo, né, que o que ele tá falando tem razão. Tem uma cena do Loomis falando uns diálogos muito a la Ian Malcolm, que é muito interessante. Ele traz esse lance do que a gente está fazendo com o mundo, que a gente vai entrar em extinção muito em breve. É muito bom o diálogo dele, cara. É muito bom que ele tá falando com a equipe toda, né, assim. É muito bom. Ele é como se fosse o Ian Malcolm e o Alan Grant num personagem só. Bom, após isso tudo acontecer, eles vão se encontrar lá na lojinha de conveniência. E lá o filme, pra mim, ele começa a cair muito, porque aí eu começo a ver uns artifícios muito baratos de roteiro. Muito querendo ser Jurassic Park, eu acho que não precisava. O Mutadon não é explicado de forma alguma. O que mais? Não sei, as atuações parecem que dão uma caída também, sabe? E aí, galera, aí os Mutadons já linka com o T-Rex. O T-Rex aparece do nada ali. Também não há explicação nenhuma por parte deles. A gente só vê ele lá no início, né? No flashback que tem. E tá tudo bem também, mas assim, o T-Rex ficou só pro final do filme mesmo, pra causar aquele caos, tipo, muito parecido com os Spinossauros em Jurassic Park 3. Porém, o Espinossauro de Jurassic Park 3 ele aparece no começo, meio e fim, né? A Rex de Jurassic Park 1 aparece no começo, meio e fim.
Mundo Perdido, quase todos os filmes são assim. Indominus Rex. Esse filme jogou o T-Rex lá pro final, muito parecido com Dominion, né, com o caso do Gigantossauro. E o T-Rex é quem mata o vilão principal, zero surpresas, né? É uma morte espetacular. É espetacular, superou a morte do Ed Carr em The Lost World, que pra mim era a mais terrível de todas, que eram os dois T-Rex, assim. Não, se bem que essa ainda continua sendo pior. Porque o T-Rex, ele pega lá o cara, né, com aquela mãozona grandona dele, e ele dá uma... Ele tira assim, ó, ele fica só com as perninhas aqui, ele pega o corpo assim, e mastiga, né? E aí a maleta que tá amarrada com ele, dos DNAs dos dinossauros, cai, aí a Zora pega a maleta e tal. E aí, galera, a gente tem uma das cenas também que é meio broxante, assim, que é o Duncan, naquela cena que ele tá com o sinalizador. Ele atrai o T-Rex lá pra um canto, pra galera poder fugir de barco. E tudo dá a entender que ele morreu, né? E o barco sai a Scarlet sai chorando, a Zora sai chorando. Só que aí daqui a pouco, não dá, sei lá, não dá um minuto, ele aparece ali com o sinalizador de novo. Meio Billy de Jurassic Park 3, né? Eu tô falando pra vocês, esse é o novo Jurassic Park 3. É um filme com boas cenas, só que com um roteiro muito... mais ou menos. Aí eles conseguem fugir, e basicamente o filme acaba igualzinho o primeiro e o terceiro, que é eles saindo da ilha, só que agora é de barco. E aí do lado começa a pular um monte de golfinho, né? E aí o Lumens pergunta pra Zora o que ela vai fazer com o DNA. Porque afinal, eles queriam coletar esse DNA, né? Vocês sabem, né? Pra indústria farmacêutica, pra desenvolver o remédio pro vilão. Só que o Lumens, ele achava mais coerente, mais ético distribuir isso pro mundo. Pra todo mundo ter acesso, né? Pra não ficar na mão só de uma corporação. E se a Zora faz isso, ela não ia ter a grana, né? Ela não ia receber o valor. Só que também, né? Ela não ia receber de qualquer jeito, porque o vilão morreu. Então o que ela tinha a perder também? Então o filme, ele tenta dar a entender que a Zora foi se amolecendo, mas como que ela... bom, ela poderia vender pra alguma outra empresa, talvez, né? Ela então resolve compartilhar com o mundo, né? E o filme acaba nisso, neles no barquinho indo e tal, e toca a música e acaba. Isso, antes de finalizar o vídeo, eu queria falar também da música. A trilha sonora também não me pegou muito, tá? A música do Jurassic Park toca em alguns momentos muito estranhos, meio qualquer coisa, assim, sabe? E eu acho que a única parte que fez sentido foi no Titanossauro, que lembra muito o primeiro filme, que toca música e tal. Acho que faz sentido, mesmo sendo mais do mesmo. Mas tem uns momentos que toca que, sei lá, nada a ver, assim, meio jogado, sabe? E você não consegue, tipo, distinguir muito a trilha do que tá rolando e tal. Tem trilhas muito parecidas com o Mundo Perdido, de batuque, né? Aquela coisa meio tribal. Mas é tão de fundo, é tão sutil. Eu não senti nenhuma música que me marcou muito, assim, sabe? Não consigo lembrar. Bom, se eu tivesse que dar uma nota pra Jurassic World Rebirth, acho que eu ficaria entre 6 e 7. Acho que eu vou saber melhor hoje, quando eu for ver ele de novo. Eu vou ter uma opinião um pouquinho mais formada, assim. Mas, a princípio, é um filme ruim, que tem cenas muito boas, tá? Então, assim, ele é um filme mediano. É um filme como a maioria dos Jurassic World, do Jurassic Park 3. Ele vai empolgar muita gente. Outras pessoas vão falar, não, que insulto a minha inteligência esse filme. E tem partes que são desnecessárias, galera. Principalmente, repito, com um casal de adolescentes, totalmente desnecessário pro filme, tá? Poderia ter aproveitado muito esse tempo pra desenvolver outras coisas. A mão magra sei lá, da Universal, do diretor, de não mostrar, assim, mais espécies, talvez, também pode incomodar um pouco. A ausência dos raptores pode ser um grande problema nesse filme. Pode ser um grande problema. Todo mundo gosta. Não sei o quanto isso vai impactar a opinião dos fãs brasileiros, né? Não tô vendo ninguém falar sobre isso aí, né? Até porque é spoiler, né? Mas vamos ver no futuro como que vai ser tratado essa questão.